Alô, alô, você sabe quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Se você não sabe, você vai descobrir agora. Eu sou Mirelle Antunes e agora eu também faço parte do canal Suelen Cunha. Dancinha de comemoração. Gente, eu tô super feliz de estar aqui, de poder falar mais um pouquinho com vocês. Pra quem não sabe, eu sou a Mirelle Antunes, sou atriz, sou arte educadora, sou estudante de artes cênicas, sou amiga da Lui e da Suelen e recebi esse convite pra integrar o canal com um quadro onde a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo, basicamente, sobre várias coisas, várias questões. E uma vez por mês eu vou aparecer aqui pra gente trocar uma ideia, bater um lero. Vai ser super legal, tô super animada. Já sou fã, já acompanho o canal há muito tempo. Fui convidada pelas meninas anteriormente para participar do Mulheres Reais. Foi um vídeo muito incrível, muito especial pra mim. Eu adorei participar. Respondi algumas perguntas das meninas e falei um pouquinho sobre mim, um pouco sobre como tem sido a minha vida durante a pandemia. E acho que a Lu vai botar em algum lugar dessa tela esse vídeo. Se você não assistiu, corre lá pra ver. Corre lá pra ver porque ficou super legal, super bacana assim. É uma conversa também sobre coisas viajadas, mas que... Enfim, corre lá e assiste, vai. E a ideia deste quadro é falar. Como vocês podem perceber muito bem, não tenho dificuldade nenhuma em falar, pelo contrário, adoro falar. Falo pelos cotovelos, falo toda hora, falo sobre tudo. E a ideia desse quadro é exatamente essa, a gente falar, a gente tagarelar, a gente conversar. Digo conversar porque você que tá assistindo aí, você pode comentar, a gente vai trocando ideia nos comentários também. Apesar de eu estar aqui gravando sozinha no meu quarto, a ideia é que isso aqui se torne um material de troca, de a gente possa conversar sobre várias coisas, sobre coisas sérias, sobre outras nem tão sérias. O conteúdo deste mês tem a ver com o tema que o canal tá tendo, que é Halloween. Mas não necessariamente, pode ser que eu apareça pra falar sobre uma coisa que não tenha nada a ver. E a ideia vai ser essa. Por isso que esse quadro é perfeito, gente. Eu posso falar sobre o que eu quiser, tá? Não é bem assim, mas podemos conversar sobre o que der na telha e vai ser incrível. E o primeiro pedido que eu tenho pra vocês é o seguinte: não tem um nome pra este quadro. Pensei em algo que tenha a ver com tagarelar, que é uma coisa que eu faço muito, ou com devanear, sei lá, mas acho que vocês podem sugerir, que tal? Nos comentários, dá uma comentada aí no nome que você acha legal, que tem a ver. Pode esperar assistir o vídeo inteiro também e pensar no nome que seja legal. A gente vai amar olhar os comentários e pensar juntos num nome bacaninha. Também, se não tiver nome, eu acho bem conceito, né? O quadro. Enfim, gostei, curti, mas diga aí, fala aí pra gente se tem algum nome que você acha que seria interessante pra gente dar pra esse quadro, onde a gente vai falar sobre tudo e mais um pouco. Minha filha, senta que lá vem história. E é o seguinte, o vídeo dessa semana, deste mês, vai falar um pouquinho sobre um dos temas do Halloween, que a gente escolheu juntos, eu junto das meninas, pra falar um pouquinho. Mas apesar de ser sobre Halloween, tá todo mundo fazendo maquiagens incríveis que eu amo copiar no Halloween, a gente vai ter uma conversa um pouquinho mais séria, mas não tão séria assim, mas uma reflexão que eu quero trazer. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos elementos mais importantes da história não. Um dos elementos mais importantes do Halloween. Sim, nós vamos falar sobre bruxas. Vamos entender qual é a origem das bruxas e vamos pensar um pouquinho sobre onde estão essas bruxas nos dias atuais. Vamos conversar sobre isso. Então, só pra gente entender um pouquinho, a origem desse termo vem lá da Idade Média, a ideia dessas mulheres que tinham domínio, que tinham conhecimento sobre a natureza, que manipulavam remédios naturais, coisas que vinham da natureza, vem lá da Idade Média, e desse momento onde a Igreja Católica tinha muito poder político sobre a sociedade e controlava a forma como as pessoas viam as coisas também, né? Então, se hoje a gente tem, eu falo bruxa, na sua cabeça vem o estereótipo da mulher encurvada, com o nariz pontiagudo, com chapéu pontudo. Tudo isso tem a ver com o que foi construído do estereótipo lá na Idade Média, lá com a Igreja Católica. Então, quem eram essas mulheres? Quem eram essas bruxas? Primeiro, vamos dar uma surfada aí pela ideia de bruxa. Lu, bota umas fotos aí de umas bruxas aí, umas bruxas esquisitas, diferentes. E bota Fernanda Montenegro também, de bruxa, que eu adoro ela, a foto dela com a moça. Então, quem eram essas mulheres, né? Essas mulheres bruxas eram... Bruxas não, né? Essas mulheres que eram vistas como bruxas eram mulheres que, como eu falei, tinham uma conexão diferente com a natureza, que sabiam manipular ervas, que sabiam manipular elementos da natureza,
né, que tinham saberes que envolviam coisas que vinham da natureza, manipulavam medicamentos, fabricavam remédios à base de coisas da natureza, de coisas naturais, e que levavam essas práticas e em determinados vilarejos onde elas moravam, realizava essas práticas para ajudar as outras pessoas e realizar partos. Muitas parteiras eram vistas também como bruxas. Então, por conta da Igreja Católica não conhecer, não entender, principalmente não entender essas práticas, a Igreja Católica julgava e condenava aquilo como algo errado, como algo que tivesse uma ligação sobrenatural com algo que era demoníaco, enfim. E por conta disso, elas eram capturadas e principalmente torturadas. O que acontecia? Durante essas sessões de tortura que a Igreja Católica colocava, impunha para essas mulheres, elas confessavam, depois de muitos dias de tortura, confessavam coisas super absurdas, indescritíveis, tipo ritual com sacrifício de criança, de recém-nascido. Nada disso era verdade, mas eu quero ver e eu faço um desafio para quem não confessaria uma coisa absurda depois de muitos dias sendo torturada. Provavelmente eu também e você também. E aí, a gente fica falando, tá, mas então nunca teve nenhuma comprovação sobre isso que aconteceu? Existe uma cultura muito ocidental também, da gente ver como estranho, como errado, como ruim, aquilo que a gente não conhece, aquilo que não é da nossa cultura. Então, isso perdurou durante muito tempo, principalmente com essas sessões de tortura que a Igreja Católica realizava com essas mulheres, e elas confessavam coisas bizarras depois de muito tempo. Aquilo ganhou credibilidade, fazia parecer que elas tinham de fato confessado. E conforme essa busca, essa caça por essas mulheres foi ficando mais desenfreada, a Igreja Católica passou a atribuir certos comportamentos, certas características para conseguir identificar essas mulheres. E é aí que entram todos os símbolos. Então, a ideia de que essas mulheres manipulavam poções mágicas em caldeirões enormes, e aí esses caldeirões passaram a ser vistos como um instrumento para fazer o mal, mas nada mais é do que um tacho, uma panela enorme onde essas mulheres manipulavam esses medicamentos naturais que elas utilizavam. O chapéu pontudo, que a gente vê hoje como parte do nosso estereótipo de bruxa, era moda na Europa em certo momento, e aquilo também foi atribuído como um comportamento que poderia servir para identificar uma bruxa. E uma série de questões que aconteciam nesses vilarejos passaram a ser motivo para buscar culpados que tivessem alguma causa sobrenatural, alguma causa mística, que era o que eles acusavam essas mulheres. Então, por exemplo, quando tinha uma seca muito grande ou quando tinha chuva em épocas de estações que não normalmente acontecia isso, servia para buscar uma motivação de bruxaria, morte de gado, onda de morte de gado, que mais? E essas questões climáticas, questões de comportamento do interior, da vida rural, naquela época da Europa, foram atribuídos a questões de bruxaria e serviam para acusar essas mulheres. E uma coisa que é muito interessante da gente pensar, que o Vaticano passou a determinar, depois de um certo tempo, que forças ocultas, que o mal, que o que era maléfico, se manifestava através do que era feio, ou seja, aquilo que é estranho, que é desconhecido. Então passou a ser também uma característica dessas mulheres que eram bruxas, verrugas, narizes pontudos, marcas no rosto, ou deformações no corpo, né? Então a pessoa ter a mão torta, coisas desse tipo naquela época eram vistos como manifestações satânicas, demoníacas. Então, por exemplo, a superstição que a gente tem lá, que existe de gato preto, nasceu também nessa época da Idade Média, porque a Igreja Católica passou a dizer que essas bruxas, essas mulheres, elas se metamorfoseavam em animais. E o gato preto era um desses escolhidos. Então, dá pra gente perceber que essa ideia ela foi se construindo ao longo do tempo. Primeiro, entender que existe de fato uma tendência de julgar como errado, uma tendência ocidental, como eu falei, de julgar como errado aquilo que é desconhecido, que apenas não é da sua cultura, mas que não necessariamente tem a ver com forças sobrenaturais que sejam de outro mundo e tal, até porque essa ideia de forças sobrenaturais também é de uma cultura em específico, porque pessoas que não acreditam em nada além desse mundo não acreditam também em forças
forças sobrenaturais. E aí, a partir dessa ideia de que a gente julga e a gente entende como errado aquilo que a gente não conhece, se perpetua um monte de preconceito, né? Então, existem muitas pessoas que hoje, fazendo parte de religiões que não são tão bem entendidas socialmente, que não são tão conhecidas a todos, são vistas como bruxarias, que fazem oferendas, que fazem rituais. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Eu quero que a gente fale, que a gente pense um pouquinho, no mínimo, desses comportamentos, desses hábitos que essas mulheres tinham. Quais seriam os hábitos pelos quais nós, se fôssemos expostos a um pensamento da Idade Média, que às vezes acontece, quais seriam esses hábitos que nós seríamos culpadas e nós seríamos responsabilizadas como bruxas? Aqui na minha família tem muito essa cultura da superstição, de mandinga. Como é mandinga, né, a palavra? Superstição, mandinga, coisas que a gente faz que é aquilo, né? Eu não sei, mas só sei que faz mal. Então eu não faço. Então a gente tem muitos desses pequenos rituais é a palavra, que fazem parte de uma ideia de contemporaneidade e que remontam outros hábitos da Idade Média que provavelmente você, se estivesse lá, condenado talvez não, mas pelo menos visto como bruxa pelas pessoas do seu bairro, pelas pessoas do seu entorno. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns desses hábitos. Então, por exemplo, tem uma coisa que ficou muito comum recentemente, que é a ideia de soprar canela no primeiro dia do mês, né? Então, para trazer prosperidade da casa, você bota você bota a canela lá na mão e você sopra para dentro de casa, de fora para dentro de casa, para trazer a prosperidade para dentro de casa. A ideia de que para falar, a criança que é recém-nascido, que é bebezinho, para conseguir falar, tem que tomar água na concha da primeira chuva de janeiro, porque é a partir daquela água que vai fazer com que a criança fale. Uma série de outras superstições que a gente segue até hoje, então, passar embaixo de escada. Minha família tinha uma também que era não abrir guarda-chuva dentro de casa porque fazia mal, como eu falei, faz mal. Você não sabe por quê, só sabe que faz mal. Então essas tem a ver mais com as superstições. Mas quais são os rituais que você tem, que te conectam com você? Quais são os rituais que têm a ver com questões da natureza? Um ritual que muito provavelmente poderia ser visto como algo nocivo é a ideia de plantar a lua, que é você utilizar o seu sangue menstrual e devolver ele à terra, fertilizando a terra. Durante muito tempo, as mulheres que menstruavam eram vistas como tinha algo errado, como bruxas, né? Então esse comportamento, essa prática de plantar a lua também poderia ser vista dessa forma. Mas quais são os outros rituais, né? Um chá, fazer uma infusão com um chá, você entender, conhecer de erva e saber que a camomila serve para uma coisa, a melissa serve para outra, o capim santo serve para um outro fim, tomar um banho com uma velinha acesa e acender um incenso, esse momento de se conectar com você, toda essa questão do sagrado feminino. Será que você poderia ser vista como uma bruxa hoje? E é claro que a gente, de certa forma, as mulheres principalmente, passaram a abraçar esse estereótipo, e não é uma coisa boba, né? Quando a gente vê tudo que rolou com essas mulheres lá atrás, que tinham práticas que não eram condenáveis, é de certa forma um resgate, então, a gente se identificar como bruxas e falar, então, vocês querem chamar a gente de bruxa, então eu sou uma bruxa mesmo e tal, né? E a gente tá numa fase, ultimamente, que as questões místicas, né? Essa ideia do jovem místico, estão muito presentes na nossa realidade, né? Tem muita gente que não acredita em nada, que é ateu e tal, mas eu principalmente, tenho minhas formas de me conectar com a natureza, com os elementos da natureza. Então, em diversos momentos onde eu, sei lá, tô confusa com a minha vida, não sei o que fazer, eu vou até o mar, converso com a lua, né? Eu olho pro sol. Todas essas formas são comportamentos que nos conectam com a natureza. Então, só pra recapitular, porque a gente já falou demais, vou fazer um pedido pra vocês, que é o seguinte: pensa aí na sua casa, qual seria esse ritual? Qual seria a prática, qual seria o hábito que te condenaria como uma bruxa hoje? E que você tem o costume de fazer aí, que só você sabe, ou que é uma sabedoria que foi passada pela sua família e que te condenaria como uma bruxa. Isso não é uma forma de reforçar o estereótipo, mas uma forma de reivindicar a potência dessas mulheres que se conectavam com a natureza muito melhor do que qualquer outra pessoa, né? Não é julgar, não é culpabilizar nada que seja desconhecido. Gente, se você não conhece, se você não sabe sobre algo, amor, vem cá com a tia, vai estudar.
vai estudar, vai pesquisar, vai saber antes de falar bobagem. Que até pra falar sobre tudo isso que eu falei aqui da origem, da ideia dessas mulheres bruxas, eu também fui pesquisar. Então, antes de mais nada, faça a sua pesquisa, gaste um tempo pensando sobre isso e aí você se dê o direito de conversar sobre isso com outra pessoa com embasamento. E antes de ir, eu vou deixar pra vocês qual que é o meu ritual, que eu acho importante também, já que eu quero que você se exponha, eu também vou começar eu me expondo. Então eu vou contar dois... Não, um é o ritual, o outro é uma coisa que talvez pudesse ser vista como algo esquisito. Primeiro eu gosto de conversar com a lua, como eu já falei. Em alguns momentos eu converso com a lua pra me comunicar com orixás, por exemplo, ou com as minhas ancestrais, ou com vozes, personalidades femininas que não estão nesse plano e que podem me aconselhar em momentos que eu preciso de conselho. E, geralmente eu faço isso olhando pro céu, olhando para as estrelas, ou olhando para a lua. Faço isso de luz apagada. Se eu precisar me ajoelhar para fazer isso, eu faço. Mas não é uma oração, é uma conversa, é um pedido de aconselhamento. Já fiz isso muito e posso dizer que funciona. É um momento de conexão muito importante para mim. E a segunda coisa que poderia ser visto como esquisita é que gente, isso é muito bizarro. Eu consigo sentir o cheiro de determinadas épocas do ano, principalmente o Natal. Então, quando vai chegando a época do Natal, a rua fica com um cheiro diferente e eu consigo sentir esse cheiro. Eu digo que esse é o cheiro do Natal. Eu tenho uma relação muito forte com a ideia de cheiros. Eu defino memórias através dos cheiros, mas o cheiro de Natal é uma coisa que eu não consigo fugir. Eu saio na rua, eu sinto, eu falo, nossa, dá pra perceber que o Natal tá chegando porque tá com cheiro de Natal. Então é isso, gente. Tô muito feliz com essa experiência de poder conversar um pouquinho com vocês. Tô super ansiosa pra ler os rituais de vocês. Quero que vocês comentem aí, joguem aí pra gente conversando. Meu Insta é @MirelleAntunes, pode me seguir lá. Eu adoro conversar por lá também. Vivo gravando stories falando sobre várias coisas. Meu negócio é tagarelar. Não esquece de comentar aí também a ideia de nome pro nosso quadro. Deixa um like aí, compartilha com alguém, marca alguém que você sabe que é cheio de superstição. Vamos transformar esse espaço num momento de conversa, num momento de troca super enriquecedor e que tá fazendo muita falta pra gente. Então é isso, um beijo e até a próxima.